Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Eu sou o Fernando Parreiras e estou aqui mais uma vez em mais uma gravação desse podcast que é abençoado. Eu tenho certeza disso e que a cada vez que eu sento aqui eu aprendo muito, assuntos diferentes, assuntos que engrandecem o meu ser, que me trazem conhecimento e me traz muita inspiração de muitas histórias que passam por aqui. E esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é de ter convidados que têm histórias inspiradoras e que, de alguma forma, conseguem inspirar outras pessoas ao nosso redor. Porque nós temos a capacidade de inspirar uns aos outros. Se a gente inspira um, já vale. Assim como diz a palavra, né? Se a gente levar um ali para poder conhecer o Deus o Todo-Poderoso já é maravilhoso. Então a gente tem esse poder da inspiração aqui de uns com os outros. Hoje eu estou com uma convidada, já conheço há alguns anos, não conheço tanto, então vou ter muita oportunidade de aprender aqui também, mas tem uma referência muito boa, e essas referências, elas muitas vezes não precisa da gente estar do lado da pessoa, a gente não precisa estar com a proximidade, não precisa de estar junto literalmente, mas a gente vai acompanhando a caminhada dessa pessoa. Hoje eu vou conversar com uma mulher, uma mãe, uma esposa, uma empresária e principalmente uma pessoa que ajuda muitas vidas, eu tenho certeza disso. Ela faz tudo por amor e por vidas, eu tenho certeza absoluta, tá? Então mesmo não conhecendo, então partindo desse pressuposto, a Ele toda a honra e toda a glória, porque tudo que nós fazemos a gente precisa fazer por amor e por vidas. Hoje eu entrevisto, tem por trás ali tem uma veia profissional grande que ela vai explicar, mas eu prefiro chamar ela, em vez de doutora, eu vou chamar de Michele, tá? Então hoje eu tenho o maior prazer de receber a Michele aqui, que é a esposa de um grande amigo, que é o William Arterton, mas hoje a gente veio falar de você. Prazer, viu, Michele, de estar aqui. Obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite. Espero que esse encontro hoje possa impactar a vida de muitas pessoas. Que glória. Vamos lá. Ó, primeiro eu vou te dar um presentinho. Esse é um presentinho. Você trouxe um presente maravilhoso para mim e para a Sá, né? Então a gente vai se divertir ali com aquilo, né? E ela trouxe um negócio muito bacana para a gente. Sabrina está aqui. Sabrina, em todo episódio, recepciona as mulheres. E hoje eu queria também te dar esse presentinho. É uma simples bolinha. Para você, tem outros significados lá na fisioterapia que a gente vai falar aqui, né? Tem um movimento, mas esse movimento aqui, ele é um movimento que ele, obviamente, tem uma cor, mas é uma bolinha desse tamanho, ela é capaz de ir em qualquer lugar. E ela brilha porque tem uma frase: deixe brilhar as grandes obras para que todos saibam o Pai Celestial que temos. Então, ela se movimenta e vai levando luz, mas é só uma representação. Isso é para você. Adorei. Tenho Obrigada. certeza que tem seus meninos lá, mas essa é sua. Vai, pode deixar. Né? Michele, o que é esse ser que mora aí dentro? Muito bem. Pergunta de anos para responder, né? Fernando, esse ser ele se renova todos os dias, né? A gente nunca é aquilo, a gente sempre está naquela situação, aprendendo e vivendo, né? E ser Michele hoje, né, já vivi muitas coisas na minha vida, assim, de experiências que me trouxeram até aqui. Ser Michele é fazer escolhas diárias e às vezes difíceis todos os dias, né? Como a gente começou falando um pouquinho lá atrás, eu sou uma apaixonada por pessoas, eu amo pessoas. E quando eu segui o caminho da minha profissão, eu sabia que eu queria ter contato com pessoas. E vim de uma família em que meu pai, um excelente advogado, um empresário, minha mãe paisagista, e ele tinha na veia essa coisa do empreender, né? Mas nada disso me encantava. Eu tive uma educação que foi muito dentro do servir. Servir é o que me direciona a minha vida até hoje. Então,
quando eu decidi seguir o caminho aí da área da saúde, num caminho que não tem absolutamente ninguém na minha família, todo mundo na área de direito, enfim, contabilidade, eu sabia que eu ia fazer uma rota muito difícil, né? Eu tinha um caminho pronto para seguir e um caminho que eu tinha que batalhar sozinha. Eu Construir do zero. construí do zero, do zero, do zero. E assim foi, né? Eu sempre fui apaixonada por pessoas e eu sabia que lidar com pessoas em uma situação frágil era algo que eu podia ajudar, né? E eu fui me descobrindo isso dentro da reabilitação, dentro da minha profissão como fisioterapeuta, e ainda sigo assim, com um senso de servir forte dentro de mim. Servir é o primeiro valor dentro da cultura da minha empresa hoje. Então, isso faz parte, inclusive, de todos os testes, de todas as entrevistas, eu avalio isso, essa capacidade de servir, porque independente de você estar cuidando da saúde de alguém numa situação de fragilidade ou trabalhando na frente do computador, você tem capacidade de servir. Isso independe. Mas quando você está lidando com vidas, isso precisa estar muito vivo dentro da gente, né? Então, a Michelle é esse ser que está na tentativa de servir todos os dias. Erro muitas vezes, muitas vezes. Às vezes vou além do limite do servir e acabo, às vezes, ajudando demais, né? Ou extrapolando demais o servir, né? E até para servir, a gente precisa ter, a gente precisa entender o que é o servir para cada um, né? Porque não é sobre o meu servir, é sobre aquilo que aquela pessoa precisa naquele momento, né? E hoje eu tenho uma clínica, na verdade, hoje a Prosense é um ecossistema de inovação na área da reabilitação neurológica. A gente tem várias unidades de negócio, e uma delas é a clínica neurológica, né? A clínica de reabilitação aqui em São Paulo. E em todo o trabalho que eu faço, a excelência, né, o servir, essa coisa vai batendo muito forte no que a gente faz. E não tem como você trabalhar com pessoas se você não entende que você precisa fazer o bem por aquela pessoa. Independentemente da situação. Independente. Então, hoje, a Prosense tem aproximadamente 80 e poucas pessoas, né, trabalhando juntos ali. Eu falo que nós somos um exército de amor, né? E quando a gente imagina, a gente lida com pessoas que às vezes estão na fase mais produtiva da vida, tá lá, 35, 40 anos, e de repente perdeu o movimento do corpo, sofreu um acidente. Essa pessoa não consegue mais se movimentar, essa pessoa não consegue mais falar, ela não consegue se comunicar. E eu faço um exercício muito grande, porque fazer o bem, a gente precisa, ao longo da vida, aprimorando a capacidade de entender a dor do outro. Porque não é simplesmente eu vou ajudar. A ajuda, ela precisa ser a ajuda que aquele ser precisa naquele momento, né? E não pode ser uma ajuda que eu julgue que para mim vai ser bom, né? Então, eu faço um exercício muito interessante com a equipe lá dentro, quando a gente está nos treinamentos e nas conversas, né? Eu falo, olha, pensa numa pessoa, a gente pode até fazer esse exercício aqui agora. Pensa numa pessoa, assim, aquela pessoa que mais vibra por você. Então, você fecha o olho, você lembra dessa pessoa, ela está ali te olhando, vibrando pela sua caminhada, ela vibra por tudo que você faz, ela te ama incondicionalmente. Essa pessoa está ali vibrando por tudo. E, de repente, essa pessoa teve um AVC. Aquele brilho no olho que ela tinha,
aquele abraço gostoso que ela te dava, aquela fala gostosa das conversas, ela não consegue fazer isso mais. Ela não consegue. Agora imagina que essa pessoa é você. É você. Aí eu falo para eles lá, você precisa reabilitar, você precisa retomar a vida. E aí essa pessoa chega na clínica, na cadeira de rodas. É você ali, sentada ali. E aí quem abre a porta é um fisioterapeuta que vai te ajudar nessa caminhada. Você é o melhor fisioterapeuta que podia para atender aquele paciente naquele momento? Se a resposta for não, a gente precisa pensar. Então, Fernando, e eu não estou falando, né? Eu sou uma pessoa apaixonada por ciência. Eu não estou falando de ter um mestrado, um doutorado. Eu não estou falando de ter uma capacidade incrivelmente técnica, né? É necessária, mas não estou falando sobre isso. Eu estou falando a excelência é assim, você é a melhor pessoa que poderia naquele momento dar a mão para essa pessoa voltar a andar. E então eu faço esse exercício com a equipe, porque ela não é só fisioterapeuta, tem terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, os médicos. Então eu converso muito isso com eles, porque existe uma tendência da ciência a nos afastar da bondade do ser humano. É como se os médicos que trabalham comigo, eles já sabem. Por mais que a gente tenha todas as evidências científicas ali que me diz, olha, esse paciente com essa lesão nunca mais vai andar. Eu não posso ser a pessoa que vai bater o martelo e dar sentença para ele. A gente não pode se colocar nesse lugar, porque esse lugar é só de uma pessoa, que é Deus. E eu falo isso com todos os pacientes, quando os pacientes perguntam, Michele, eu vou voltar a andar? A minha resposta é sempre assim, é isso que você quer? E eu quero muito. Eu falei, então nós vamos fazer o impossível para isso acontecer aqui dentro. Se isso vai acontecer, ou quando isso vai acontecer, eu não tenho essa resposta. Mas eu tô com você, você tá comigo. Então vamos seguir esse caminho. Então a gente precisa ser o mensageiro da esperança daquela pessoa. Porque a vida dela tá destruída. Então eu não tenho direito de tirar a esperança de alguém. Mas isso na medicina é como se você falasse que você está agindo com falsas esperanças. E não é sobre isso, né? Até porque a fé não consegue ser comprovada. É, exatamente. E talvez não, esse é o melhor remédio de todos eles. Claro que Sim, tem a evolução da ciência, é sim, claro que existem os estudos, é claro que existem os remédios, é claro que existe a tecnologia que ajuda tanto a sim. evolução de tudo isso, né? Mas a fé é inexplicável. E ela é a única coisa que nos alimenta nos caminhos mais difíceis, quando os recursos vistos por nós humanos, eles acabam. Porque a fé não pode ser Mas você vista, sabe que a ciência está se aproximando um pouco tenho disso. certeza. Recentemente saiu um estudo sobre um estudo muito interessante que na verdade deu resultados assim com duas vertentes importantes, e é um estudo multicêntrico nos Estados Unidos, em que eles avaliaram pacientes que acreditavam no processo de recuperação, isso pacientes oncológicos, e, e avaliaram os médicos que também acreditavam no tratamento do paciente. Os pacientes que acreditavam, eles melhoravam significativamente. E os pacientes que acreditavam e que tinham médicos que acreditavam no tratamento dele, esses pacientes se curavam. Então, só que esses estudos ninguém fala, ninguém diz, né? E eles não têm níveis de evidências, né? Não é uma meta-análise, não é um estudo randomizado, controlado, é um estudo. Tem uma evidência clínica, né?
mas as pessoas ficam na tentativa de ir contra algo que é tão natural, né? Que é viver a bondade das pessoas, né? É valorizar o que a pessoa tem de bom naquele momento. Então, Fernanda, assim, lidar com equipes grandes, você sabe muito bem disso, não é fácil. Mas é tão maravilhoso quando você vê as pessoas crescendo, evoluindo na maturidade do pensamento, uma engajando a outra, né? E as pessoas começam a ter comportamentos semelhantes ao seu e você fala, tá dando certo, né? Então, isso é bom E demais. servir é difícil, servir não é fácil não, né? Uhum, Servir é abrir mão de nós mesmos o tempo inteiro. sim. Quando a gente fala abrir mão de nós mesmos o tempo inteiro, a primeira coisa que vem é a quebra do ego. Uhum, A gente precisa de quebrar ele todos os dias, né? Para a gente poder sim. conseguir servir. E servir é possivelmente a única habilidade que não tem certificado. É Ela não tem um verdade. certificado pregado na parede. Sim, Ela é a única que é feita de ações. Não importa o seu sim. estudo, não importa aquilo que você carrega, não Hum, importa os certificados que você tem. É a única que você tem que mostrar. O restante pode estar só na parede. O sim. restante, às vezes, você pode ter 4 anos de faculdade, mais 2 anos de mestrado, mais 5 anos de doutorado, às vezes ter Uhum, feito 2 doutorados, sim. e tem um monte de certificado na parede. E é muito louco, porque eu, com a cabeça matemática, eu vejo que quanto mais a gente estuda, e obviamente que quem estiver assistindo tem que entender isso, não vai dar para explicar tudo aqui, mas quanto mais a gente estuda, mais próximo da arrogância a gente fica. É literalmente, Sim. mais próximo da arrogância a gente fica, porque a Mais gente tenta crítico, se né? colocar no lugar de Deus, inclusive, porque a Uhum, gente se torna algo que fala assim, não, eu, com base em estudos eu tenho a certeza. sim. Tá bom, mas foi o que você falou, você vai ver um curado E você sair sabe, da cadeira de roda e andar, ele é um caso, mas ele é sim. um milagre. Você É, sabe, Fernanda, que eu tô lembrando aqui agora de um caso, eu atendo muitos médicos lá na clínica que tiveram lesões. E eu tive uma experiência muito interessante há uns anos atrás, de um médico, um cirurgião, que teve um AVC. E ele ficou com o lado direito do corpo dele completamente paralisado. Alterou a fala, alterou o movimento da mão, do braço, enfim. Ele chegou lá com todas as certezas que ele não ia recuperar. E aí eu disse para ele assim: mas existe algo dentro de você que faz você estar aqui? Existe algo dentro de você? Não, eu sei que, segundo o estudo fulano de tal, segundo ele cheio da ciência enraigada nele. Eu virei para ele e falei assim: olha, como eu falo com todos os pacientes, aqui você está para recuperar as funções, né? Para você retomar sua vida. E se a gente conseguir isso, vai ser maravilhoso. Mas para mim, o que vale a pena, o que é reabilitar pessoas, é você entender por que você está vivendo o que você está vivendo agora. uau, Porque existe um propósito para você. E esse propósito eu não sei dizer, mas você precisa descobrir. Se nesse meio do caminho, entre a reabilitação física, você entender que existe um processo de reabilitação espiritual em você, a gente vai reabilitar. Só que na hora ele olhou para minha cara e falou, né, enfim. Mas eu disse, lá vem o é, espiritual acima da é, ciência. Não é que a gente não acredita, gente. Eu é, estudei pra caramba na minha vida, né? sim, mas as Mas, coisas andam juntas, né? Não claro, tem como separar. claro. E aí, Fernando, ficamos um tempo reabilitando esse paciente. Ele já estava desacreditado que ele ia voltar a trabalhar, assim, com medicina e tal. E foi quase 2 anos de reabilitação incessante, incessante, entre muitos altos e baixos, e eu não deixava ele desanimar de jeito nenhum. Eu tentava resgatar a energia dele o tempo inteiro, e eu falei, eu falava com ele, a medicina precisa de você. Você precisa voltar para a medicina. Ele, não, Michele, isso não é possível, é possível. Você precisa acreditar e tal. Enfim, chegamos numa fase da reabilitação em que ele voltou os movimentos do corpo
e ele precisava refinar o movimento. Ele era um cirurgião de coluna, cirurgia minimamente invasiva. E aí eu falei, agora você entende que você está um passo de conseguir isso? Ele, eu acho que é possível. Eu falei, então nós vamos montar um laboratório cirúrgico aqui na clínica. Nós montamos um laboratório para ele. Ele trouxe todos os equipamentos, eu precisava que ele usasse os equipamentos próprios dele, as ferramentas todas de um cirurgião. E a gente ficou semanas, eu fazendo estimulação transcraniana nele, estimulando a área do cérebro que representava o movimento da mão. Então a gente sabe que no cérebro existem áreas específicas que coordenam cada parte do nosso corpo. E eu estava lá nessa área desse cérebro dele, aumentando o limiar de neuroplasticidade dele, que aumentar a população de neurônios sobre aquele circuito e fazer com que ele voltasse cada vez mais os movimentos. E assim a gente fez por muito tempo. Eu virei um dia para ele e falei, a gente precisa voltar para a cirurgia. Aí ele, Michele, mas eu não posso assumir. Eu falei, não, você não vai assumir uma cirurgia, mas você precisa viver esse momento, você precisa viver esse momento, porque é lá que a gente vai conseguir finalizar a recuperação de todas as suas funções. E aí eu falei, olha, obviamente você não vai assumir, você vai participar, vai ter um cirurgião responsável, você vai participar. E aí foi um tempo trabalhando, ele aceitou, marcamos a cirurgia para ele acompanhar. Eu fui para a cirurgia com ele, fiquei 5 horas com ele na cirurgia, a cabeça dele cheia de eletrodos e eu estimulando a área do cérebro que representava o movimento da mão. Fernando, Deus agindo naquele momento, assim, numa orquestra, assim, foi lindo. Esse paciente nunca mais voltou para a clínica. Ele entendeu o propósito dele de ser médico. Depois a gente conversando, ele falou assim, Michele, hoje eu entendo o que é medicina. Ele precisava disso, né? Então, Ele precisava de viver o deserto dele, o aprendizado, ele de precisava. encontrar quem é o ser dele mesmo, Sim, né? A gente não escolhe. As nossas vezes a gente não escolhe o dia de amanhã. É muito real quando você fala o exercício que você fez aí serve para mim, assim, porque a gente fala só sobre a morte, né? Muitas vezes a gente fala assim, minha mãe tem muita mania de falar isso, fala assim, não, se morrer amanhã, amanhã faz 2 dias. Quem escuta isso no meio de uma confusão? Mas isso daí é um negócio que até realmente, se você, né, morre aqui, esse plano nosso físico aqui morreu hoje, infelizmente daqui a 2 dias, falo da presença, você não tem mais aquela pessoa, sim, amanhã você não tem mais, né? Mas não é só isso, é o fato de você estar atravessando a rua e sofrer um acidente, de entrar num estado, né, que eu falo vegetativo muitas vezes, aquele estado que é sim. complicado ali de, poxa, não vai ter a vida daquela pessoa mais, ou seja, você não vai ter a sua, Não, e né? quando a gente fala que fazer o bem é difícil, porque o bem, ele não vem, muitas vezes, nessa forma de ajudar, de acolher. Não, O bem, ele vem, às vezes, é fazer a pessoa enxergar da forma, às vezes, difícil, muitas vezes. Há poucas semanas atrás, eu estava com um paciente que veio de fora para reabilitar, então, lá na clínica a gente atende pacientes do mundo inteiro, assim, né? Que vem para cá, fica aqui durante um período e volta. E esse paciente falando assim comigo, Michele, se eu não sair daqui bem, se eu não recuperar, eu vou me matar. Eu só preciso recuperar um pouco desse movimento para eu conseguir pegar uma arma. E aí, diante dessa situação, isso já aconteceu algumas vezes comigo, né? Assim, de ter que lidar com isso. Eu não tenho como, eu preciso agir. Preciso, nessa hora, eu falo que assim, Deus me ajuda. Usa a minha palavra aqui. E aí eu falei com ele, eu te entendo. Deve ser muito difícil. Mas eu entendo também que às vezes a gente quer matar uma parte da gente, não é o todo. Não é o todo. E aí eu fui tentando construir isso com ele.
Mas, assim, foi ótimo e aí, enfim, consegui restabelecer, assim, de alguma forma, a consciência dele para isso, de outras autorresponsabilidades que ele precisa de ter e tal. Mas é difícil fazer o bem. É difícil porque exige também da gente ser uma pessoa boa. Sim. Eu estava uma vez num congresso científico, eu estava dando uma palestra para 1.500 pessoas e no final da palestra abriu para pergunta e tal, na mesa redonda e tal. E aí só podia ter uma pergunta. E aí escolheu uma pessoa e essa pessoa fez a pergunta assim para mim. Michele, o que a gente faz para ser uma pessoa referência na área? Naquela hora que ela me fez essa pergunta, eu tinha, Fernando, todas as respostas assim científicas para dar para ela, né? Todo o caminho assim de estudos, de formações, de capacitações, que, né? Eu estava ali no meio de pessoas da área e tal. Mas naquele momento eu falei, não é isso que nem ela e nem todos aqui precisam ouvir. Eu respirei fundo e falei, olha, para você ser referência em qualquer área que você for seguir, qualquer que seja ela na medicina, no direito, qualquer área, a primeira coisa, você precisa ser um bom ser humano. E aí todo mundo olhou assim, que ninguém esperava essa resposta, nem eu esperava essa resposta, na verdade, mas a gente precisa ser uma boa pessoa. E ser uma boa pessoa não é ser uma pessoa exemplo para as pessoas, mas é ser uma boa pessoa no dia a dia, em situações que exigem que você tenha um olhar mais ampliado sobre a vida, que você seja uma pessoa cada vez mais resiliente, que você tenha paciência de exercitar a paciência todos os dias. A gente precisa ser um bom ser humano, e eu falo com os meninos lá na clínica que o maior exemplo de amor que a gente teve nessa vida foi Jesus. É indiscutível, né? Não tem. Então, ele sabia falar com as pessoas com firmeza e com amor. Ele não humilhava a pessoa, porque ele era um ser sublime, né? Ele falava com humildade, né? Ele era cada vez mais humilde. Todas as vezes que às vezes ele tinha que falar com alguém que era mais poderoso, né? Assim. Então, Mesmo sendo Deus, mesmo sendo, ele limitava a sua onipresença, onisciência, onipotência sim, para poder falar na mesma altura, mas não somente com amor, não, né? O amor que eu falo que o The Chosen é muito bonito, é, mas eu creio que Jesus, não do The Chosen, mas bem sim, representado, é o Deus de amor e justiça. Ele sim, falava, vinde a mim os que estão cansados. Ele não ia lá e te pegava no colo, sim, sabe? Esse é o maior exemplo de amor. Então, sim, né, levanta, pega a sua maca e ande. é, Então, assim, né, ele poderia ter simplesmente pegado esse pessoa que já tinha anos, mais de 30 anos na beira de um lugar, né, ali que ninguém o ajudava, ele poderia ter pego ele no colo. O que que Deus espera de nós? Um passo de atitude. sim, E o que que é um passo de atitude? Significa fé. Né? É escutar ele e falar assim, poxa, mas mesmo eu estando aqui, na beirada desse lugar, ninguém me ajuda, todo mundo passa por mim, quando essas águas mexem, e será que eu vou levantar mesmo? Ele falando comigo, levanta, pega a sua maca e ande. E esse é Jesus. Ele poderia fazer tudo por nós, mas se sim, ele desceu de uma forma limitada, o que ele está esperando de nós é uma atitude. E sim. o ato de servir é uma atitude, É uma né? ação, né? O ato de servir nada mais é do que negue-se a si mesmo. Aí tem um negócio no meio, né? Pegue a sua cruz Uhum. e siga-me. E ele é tão misericordioso que ele mostrou para nós através do exemplo. Ele carregou a cruz. Então ele Sim, poderia ter simplesmente falado assim: negue-se a si mesmo.
e siga-me. Não, pega a sua cruz. Pega a sua cruz. E muitas vezes a gente entende que isso ele é em um evento só. Não, isso é todos os dias. O ato de você servir com tanto amor é porque você nega a si mesmo todos os dias. Você pega a sua cruz, respira É, e fala: eu estou aqui porque eu sigo Jesus, eu vou fornecer amor para aquela pessoa. E eu vou ser um instrumento de fé para aquela pessoa, ou para fazer aquela pessoa acreditar que ela tem fé, porque a ciência já negou. Mas sim. eu estou aqui para poder A te ciência já deu ajudar sentença, né? de alguma forma, que quem é o juiz dos juízes é Deus, o Todo-Poderoso. Quem é o médico dos médicos é Deus, Sim. o Todo-Poderoso, né? Então, esse ato seu é maravilhoso, assim, a gente não tinha conversado sobre a processo. E como é que eu enxergo a Michelle? Ah, Então, enquanto a gente estava falando aqui, eu falei assim, poxa, tá um negócio me incomodando aqui, né? Incomodando pro lado do bem. Mas não é como que eu enxergo a Michelle, mas assim, obviamente vai estar representado em você. Mas eu conhecia muito o William. Então, eu sempre sim, olhava para você, você é uma pessoa que reflete assim uma luz diferente. Não é porque eu estou aqui, não, não é isso. A sim. gente não precisa disso. Mas você reflete uma luz diferente, uma pessoa com a fala mansa, com a fala calma, É, que poderia se emocionar em todos os momentos da vida, mas você trabalha numa coisa que você tem que segurar a sua emoção todos os dias. uhum, Então a Michelle, ao mesmo tempo que é uma mulher que me mostra uma certa fragilidade no sentido de, por exemplo, assim, humildade, uma pessoa do bem. Cara, existe uma leoa aí dentro que todos os dias uhum, tem que ficar brigando consigo mesmo sim, para poder não ir para o lado da arrogância, que eu citei aqui, que é assim, se tornar menos sensível, que sim, deve ser muito normal também, né? A gente estuda tanto, você vê tanta coisa no dia a dia que é tão sofrível, que você fala, poxa, já vi tanta gente desse jeito aqui, mas não acredito que dentro aí fica um misto, né? De no seu secreto, no seu dia a dia, você deve fechar a porta e deve deixar Deus agir e chorar, porque você fala, poxa, aqui agora eu tenho que ser forte. Mas eu citei isso porque nos profissionais de saúde existem gente muito boa, mas como em qualquer profissão, existem os bons e os ruins. E eu vejo que no profissional da saúde é muito comum acontecer isso. Eu vejo tanta situação ruim que eu me tornei um ser sem sentimento. É difícil demais equilibrar isso, né, Michele? Assim, sim, ao longo da sua carreira, deve ser uma das coisas que hoje você mais luta internamente com sim. isso, né? É, eu, é, eu nunca perdi a sensibilidade, assim, da frieza. Eu sei lidar hoje sem sofrer tanto quanto eu sofria, porque eu me envolvia, ainda me envolvo, mas eu me envolvia demais, assim, a ponto de me fazer mal. Então, continuo me envolvendo, choro todas as vezes, e lá na clínica é muito engraçado que às vezes eu estou em reunião, e aí, Michele, vem aqui fora, fulano começou a dar. Aí eu paro o que a gente tá, todo mundo para o que está fazendo. Nossa, deve ser muito bom A esse pessoa momento. começa a dar o primeiro passo, todo mundo em volta, batendo palma e vai. Então, assim, isso também faz parte da cultura do lugar, né? Claro, isso é uma recompensa É, maravilhosa. Não pode, isso não pode passar batido, não né? pode, né? Então, e a gente vibra assim com cada conquista e chora junto, assim. A gente está num ambiente de muita tristeza. E um dos nossos valores também é o bom humor. A gente precisa ter um lugar leve, porque muitas vezes os pacientes falam: Nossa, a melhor hora do meu dia é quando eu estou aqui. E de fato é real, porque ali é um ambiente leve, de amizade. Então, a gente sai com o paciente final de semana, a gente faz aniversário, envolve, vai na casa de um, vai na casa do outro, coloca esse paciente em participação social, sabe? Então, eu, é sobre ser um ser humano, né? Então, assim, eu nunca me deixei levar, apesar de amar a ciência, apesar de
Claro, Eu nunca me deixei levar pela frieza desse lugar, porque eu sei que ela existe. E ela é dolorosa, porque você perde a capacidade de olhar para o outro, sabe? sim. A nossa capacidade profissional, ela vem através da ciência, através do estudo, através da Sim, dedicação, através de tudo aquilo sim. que os outros já pesquisaram e construíram. Esse é o nosso Uhum. lado profissional. O pessoal é o nosso sentimento, é a capacidade de lidar com a sensibilidade, de não se tornar Sim, uma pessoa muito dura, mas também uma pessoa também não muito sim. mole, porque senão você também não ajuda De ninguém, você não jeito sai fora nenhum. do lugar, você trava, né? Você vai deixar o choro, o medo, outras Sim, características ali, outros sentimentos entrarem que você trava, né? E aí isso tudo culmina no medo, o medo vai te travar e você precisa destravar ele com coragem. Geralmente isso sim. é representado como com deixa eu ir ali. É, Por dentro você está com medo, mas você só está encarando uma realidade, né? Agora, o exatamente. profissional e o pessoal, a gente sempre fala isso daqui, essas duas coisas elas andam juntas. E a respeito da ciência tecnológica, da tecnologia, que é ao meu lado, tem gente que me pergunta assim, Fernanda, o que, que você imagina aí como estudioso da tecnologia, esse negócio de inteligência artificial, robótica e tal, onde você acha que isso tudo vai chegar? Eu falo, cara, a única coisa que vai sobrar para a gente é ser ser humano. É. É a única coisa. Porque o resto, né, Você assim, sabe, vai Ana, que eu sou ter um monte de apaixonada coisa. com tecnologia. A gente já até conversou algumas vezes, Sim. né? E eu vejo, assim, que a tecnologia, ela torna as coisas possíveis. Aquilo que não era possível antes da tecnologia, agora se torna possível. Então, estimulação transcraniana, inteligência artificial, As equipamentos de realidade, nanorobóticas, né? Uhum. robótica, é uma infinidade de coisas na área da tecnologia que é uma evolução humana e que a gente precisa abraçar isso, mas com sensibilidade e abraçar isso com a leveza de que, olha, a tecnologia ela avança, mas eu preciso ir junto, né? Porque também não dá para colocar só a tecnologia, porque senão as coisas ficam frias, Claro. né? Então, realmente, quando o paciente vivencia a experiência da tecnologia, ele vai para um outro patamar de reabilitação, Sim. de recuperação. Sabe, Michele, ó, quando pega a sua área, já já a gente tem robôs que são possíveis de abraçar mesmo, né? Já Sim, existem alguns, eles estão meio uhum, robotizados ainda, é, né? O é, movimento deles, mas já já o negócio vai ficar mais legal. Já já você consegue falar assim, poxa, o robô tá abraçando. Aí eu falo, cara, mas ele não é um ser humano. Aí a pessoa fala, não, mas por quê, Fernando? Ah, porque ele não tem a temperatura corporal. A tecnologia vai chegar e vai colocar uma vai, temperatura corporal. Aí eu falo, tá bom, mas não tem o coração batendo. Tá, já já ele bota aí o coração batendo. Mas no final não é um ser humano, sim, sabe? nunca vai Tem um ser, sentimento ali interno que não, é é insubstituível, né? insubstituível, só vem de Deus mesmo. Essa daí É a eu acredito essência, que eu né? não vou ver porque não vai ter jeito mesmo. Mas assim, na minha vida, por mais que a Sim, tecnologia evolua, cara, isso é inalcançável, não tem como alcançar isso, né? Então, também, assim como você, eu vejo que a tecnologia ajuda tudo, mas no final vai sobrar o abraço mesmo. Mesmo uhum, ele sendo robotizado, o calor humano, o abraço, uhum, isso não é filosófico, isso é real, porque tem tudo para poder ajudar hoje. Imagina com a evolução toda que a gente tem, porque vão acontecendo os short times, né, os tempos mais curtos de evolução tecnológica, é, a gente que está aí na faixa dos 40, a gente vai ver muita coisa ainda, porque em 20 anos, muita coisa vai tecnologicamente, acontecer, muita coisa vai acontecer. vai, Provavelmente a gente vai ver humanoides reais, uhum, assim, mas o sentimento, eu acredito que vai demorar um pouquinho ainda, né? sim, Mudando um pouquinho de assunto, mas permanecendo no mesmo segmento, né? uhum, É, agora, é muito importante o tratamento para a família, né? Assim, acredito que boa parte ali do trabalho, principalmente para pessoas que têm os grandes traumas, uhum, tem um trabalho muito grande para os familiares também, né? Porque são pessoas que continuam com o sofrimento mais iminente, né? Porque elas sim, continuam ali no dia a dia delas, é. né? A gente costuma dizer que o familiar é o cuidador direto, né? A gente tem como profissão cuidador, né? Um profissional especialista em cuidar de pessoas, mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, quem vai cuidar do,
do marido que infartou é a esposa. Quem vai cuidar do filho que teve um acidente de carro é o pai e a mãe. Então, geralmente é o familiar que está ali nos cuidados direto. Os primeiros meses de uma lesão, a atenção toda voltada para o paciente, para resgatar a vida dele e depois iniciar a recuperação dele. E ninguém está olhando para essa família, né? Então, a primeira coisa que a gente faz lá na clínica, avaliando o paciente e tal, é a gente entender o contexto daquelas famílias, né, dos pacientes. Porque é um servir sem ter que escolher. A pessoa não escolheu aquilo, mas ela tem que servir. Então, e muitas vezes a pessoa também não tem habilidade para aquilo. E aí é uma linha muito tênue do cuidado, do servir, porque a situação exige, e você também começar a inverter os papéis daquela família. Então, aquela esposa que está cuidando do marido que teve um AVC, ela troca a fralda dele, e isso eu não estou falando de pessoas velhas, não, eu estou falando de jovens, tá? Que é a maioria que a gente atende hoje, entre 35 e 45 anos. Então, imagina a sua esposa começar a trocar a sua fralda, e isso, a cabeça da pessoa pira, de verdade. Só que ela também não tem tempo nem de fazer uma terapia, e a situação financeira também nem permite, às vezes, cuidar dela, né? Ela vai no automático, né? Vai vivendo, né? É a vida levando, né? Mas a gente cuida disso, porque os papéis não podem se inverter. E uma equipe que sabe que isso pode acontecer, a gente está ali de alguma forma cuidando para que essa família não funcione. O paciente, às vezes, ele não está nem pensando, né? Ele não passa nem pelo universo dele sobre isso. E também, às vezes, não passa pela família, mas a gente sabe que isso pode acontecer, que essa família pode destruir. E aí, Fernando, o contexto de reabilitar pessoas, ele é muito complexo. Ele é muito complexo, porque você fazer com que aquela família enxergue que eles precisam de ajuda. Você fazer com que essa família entenda que algumas coisas não podem ser feitas, porque senão vai inverter o papel. Você explicar para a esposa que ela precisa permitir que outra pessoa cuide, e não ela, de várias situações. É um caminho delicado, porque a gente acaba, por isso que eu falo, fazer o bem é difícil, né? Porque a gente tem a intenção boa, porque a gente sabe que pode ser um caminho ruim. Mas como a família não viveu aquilo ainda e não sabe do que se trata, é difícil até para acessar o que a gente está falando. Assim, Tem alcances, né? acha que está fazendo bem. É, A analogia que eu faço é assim, é quando a gente vê uma pessoa que está numa reabilitação, ela sofre muitas dores, né? uhum, Então, assim, eu vendo os vídeos na sim, internet e tudo, eu vejo que, por exemplo, quem perde os movimentos da perna, que tem que começar a ficar em pé ali, aquilo deve ser extremamente doloroso, fisicamente falando, ou às vezes nem sente às vezes os não movimentos, sente, né? Mas sim, fala assim, em algumas situações você vê as reações ali sim, do rosto, não seja pelo movimento da perna, mas está assim, fazendo tanto esforço com o um braço, que está esforço tudo tremendo, ali aham. trabalhando no máximo, né? Dá vontade de você pegar e ajudar. É, Não é? Não dá é isso, vontade de você falar assim, deixa eu pegar, não, 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 pera, é isso mesmo, né? E muitas vezes esse é um lado que se atrapalha a pessoa, sim. né? Na sua reabilitação, achando que você está Porque olha ajudando. que interessante, todos nós, a gente tem um instinto do bem. Todos nós fomos criados para fazer o bem, né? É instintivo você fazer pelo outro, é instintivo você ajudar. E o que às vezes tira a essência da gente como um ser humano puro, né? De bondade, às vezes é a própria educação que a gente tem, né? Assim, castrativa, né? Castradora, né? E aí você vê as famílias nessa situação no instinto de cuidar.
né, de servir. Então, é difícil você chegar e ajudar a conduzir também, porque eu falo, a gente tem a comunidade da Prosense, em que a gente conecta pacientes no mundo inteiro, assim, para eles falarem sobre uma coisa. Se eu falar de lesão medular, posso falar lindo, né, na ciência, mas eu não vivi uma lesão medular, então eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Uau! Então a gente criou a comunidade para que as pessoas com autoridade, que são os pacientes, pudessem relatar e falar sobre, de compartilhar experiências, né? Então, a gente também precisa entender as nossas limitações. Até onde a gente ajuda, né? Até onde eu posso ir com essa família. E eu, recentemente, em São Paulo, eu tem um paciente lá com 38 anos, teve um acidente de moto, um TCE gravíssimo, um traumatismo craniano gravíssimo, e o contexto familiar dele ele era separado da esposa, um filho de 7 anos e uma filha de 12. E aí, enfim, ele ficou em estado vegetativo. Ele chegou na clínica, ele não conseguia nem olhar. Ele ficava só com o olhar para cima. A escala de consciência dele muito rebaixada. E assim, um cérebro que estava muito destruído. E aí, assim, eu sempre, quando o paciente chega, eu rezo para Deus e falo: Deus, aonde eu posso ir com essa pessoa? E assim, eu faço uma oração, meus filhos já estão cansados de saber. Toda vez que eu saio de casa, eu falo: Deus, me guia no caminho do bem. Aonde você me levar, se for do bem, conta comigo. E aí, quando eu vou para São Paulo, sempre é a mesma coisa, enfim. E aí, quando esse paciente chegou, eu falei: aonde eu posso ajudar? Né? Um homem de 38 anos tá vegetando ali, né? Enfim, sabia que a gente podia melhorar alguma condição dele, mas sabia das limitações fisiológicas que impossibilitariam dele retomar uma vida como ele tinha antes, né? Enfim. E aí, a mãe que leva ele, uma senhora, também muito desgastada, já sofrida e tal, chamei essa mãe para conversar. Conversei muito com ela sobre o processo do filho, desenhei o que tinha acontecido no cérebro. E até para a gente ter conversas difíceis, até para você falar sobre algo muito ruim, eu falo que a gente tem que falar a verdade com amor. Perfeito. Né? E aí, assim, eu fiz com essa senhora. E ela estava com o coração extremamente despedaçado, porque os filhos todos os dias iam na casa dela e falavam: papai, meu aniversário está chegando, você precisa acordar. Você precisa acordar. Michelle, você precisa conversar com eles. Aí eu falei: pois tragam eles amanhã. E aí eles vieram, assim, tristes, aquelas crianças assim desfalecidas. E aí eu olhei para elas e eu falei, primeiro eu comecei a perguntar para saber aonde eu podia ir, né? Fala do seu pai, pai é assim. Fui. E aí chegou o momento de eu explicar para eles o que tinha acontecido com o pai, de uma maneira muito leve. E aí eu falei com eles: você consegue enxergar algo de bom nisso tudo? Porque sempre existe algo bom. Você consegue enxergar? Falei com um menininho de 7 anos, que tem quase a idade do meu filho mais novo, né? Aí ele olhou e falou: eu não tô entendendo. Aí eu falei: o quê? Aí ele: eu tenho meu pai todo dia. Aí eu falei: antes você não tinha? Ele: não. Antes meu pai, eu visitava meu pai só final de semana. Hoje eu tenho meu pai todo dia. E eu falei: Deus é muito maravilhoso. Nossa, Deus abençoou demais a sua família.
E olha que engraçado, você tem seu pai todos os dias e você hoje pode cuidar do seu pai? E seu pai era que cuidava de você, hoje você pode fazer isso por ele? E o olhinho do menino brilhou, parecia que tinha renascido, até a postura do menino mudou. Ele chegou com um capuz, e nessa hora o capuz já estava lá para trás. E aí eu falei, realmente, realmente você é muito esperto. E você conseguiu saber o que Deus trouxe para você. E assim, Fernando, eu sei que ele não está lá para reabilitar fisicamente. Eu sei que Deus levou para reconstruir aquela família que estava destruída. Mas a destruição da família, às vezes, não estava nem no momento depois do acidente. Essa família já estava destruída muito antes, sabe? Então, você fazer a pessoa enxergar, só que você cultivar a sensibilidade para você conseguir chegar nessa conversa com uma criança, acho, se não for Deus, eu não sei o que é. Com certeza absoluta. Bom, ainda bem que você continuou, porque se não tivesse continuado, eu tinha chorado no meio aqui. Mas é essas certezas aqui também, que essas histórias aqui me fazem sentar aqui todo dia para poder escutar. Porque Deus é maravilhoso demais. Eu brinco, mas a minha brincadeira é porque meu pai, né? Eu me divirto aqui porque eu sei da presença dele. E nessas horas, quando ele desce com o Espírito Santo e começa a falar através de você aí, é sinal que tudo que a gente pede em oração acontece, né? Sim. Temos as pessoas que estão sentadas aqui, mas com histórias que ele construiu, que é levar uma família no deserto, que é um deserto. Sim. Você tira um pai, né? Aos olhos humanos, Sim. tirou o pai, Uhum. levou o sofrimento, mas você coloca muito bem que, assim, às vezes aquela família já está destruída, uma forma de... E usa uma criança para poder passar um recado desse, né? E principalmente você, aí volta o que a gente comentou. Quem é a Michelle? A Michelle é essa mulher forte que tem que olhar para a criança de 7 anos e não lembrar do seu filho, e também não ser uma máquina sem sentimento para dar um recado para uma criança dessa, simplesmente tipo, seu pai não vai voltar. Não, a sensibilidade sua foi como que ele descobre? Sua não, né? A gente sabe de onde vem. A gente é só A instrumento. gente sabe de onde vem tudo isso. Maravilhoso. E você sabe, Fernando, que, bom, eu tenho 2 filhos, né? O Sim. Luca de 9 e o Gaelzinho de 6. Inclusive, manda um abraço para eles, porque eles vão assistir, não vão? Senão eles vão Vão, depois com falar, ó, certeza, mãe, com né? certeza. E assim, eu sempre quis ser mãe, né? Imagino com esse instinto de servir, né? Ser mãe para mim parecia ser fácil, mas é desafiador, porque ser mãe, ser empresária, ser esposa, ser fisioterapeuta, né? Ser filha, ser irmã, são papéis assim distintos e difíceis no dia a dia de lidar, né? Eu falo que são os pratinhos que a gente tem que equilibrar. E quando eu saio de casa para trabalhar, e assim, lá em casa a gente tem eu e o William, a gente tem uma sintonia muito boa, que a gente não tem babá, a gente não tem nada disso. Então, é a gente na educação deles sempre, né? Sempre, desde sempre. Então, quando não estou eu com os meninos, está ele, né? Então, a gente está ali de manhã orientando, educando, mostrando. E quando eu saio de casa para trabalhar, hoje eles já não questionam mais, mas antes eles falam: mãe, você vai trabalhar? Vou, filho. Você sabe por que que a mamãe vai trabalhar? Aí eles, não, no início, né? Quando eles eram bem pequenininhos. Filho, a mamãe tem uma missão. A mamãe tem uma missão nessa vida. Um dia você vai descobrir qual é a sua. Sabe por quê? Porque Deus traz uma missão para cada um de nós. Ao longo da vida a gente vai descobrindo ela. E quando a gente descobre a nossa missão, não é um trabalho, é uma missão. Aí eles sabem hoje. O que a mamãe faz? A mamãe vai ajudar pessoas, né? Então,
eles sabem que o trabalho é importante, que a gente precisa prosperar na vida através do trabalho, através do dinheiro, para conquistar as coisas. A gente ensina esses valores que o trabalho tem, do esforço, que precisa se esforçar, da conquista, porque por mais que seja uma missão, exige esforço diário. A frustração, né? Sim. a perda. Lidar com situações difíceis e tal, lidar com pessoas difíceis. Então, eles sabem dessa missão. E eu explico para eles que, assim, vocês precisam perceber, ainda criança, aquilo que mais vibra o seu coraçãozinho. Porque é ali que você começa a se perceber, você começa a se colocar nesse mundo, ter lugar nesse mundo. E eu falo com eles, olha, qualquer coisa que vocês forem escolher fazer na vida como profissão, precisa ser para ajudar pessoas, de alguma forma. O final tem que ser ajudar pessoas. Mesmo que a gente precise carregar a nossa cruz. Exatamente. E muitas vezes a nossa cruz é o próprio humano. Né? É difícil lidar com pessoas. Sim. É difícil todos os dias. É a minha luta diária, acredito que é a sua também. Sim. Quando a gente empreende, tem tanta gente, aquele respiro que a gente comentou aqui, amanhã é outro dia, né? Somos humanos, somos pecadores, erramos, temos nossas dores. Então, todo dia tem que ter esse respirar e falar, poxa, quem eu estou indo ajudar hoje, quem eu estou indo servir hoje, ter um coração disposto. Sim. Mas saber que nada é fácil, né? Assim, a gente falou do nosso Caminho é pai, tortuoso, né? a gente falou do nosso pai amoroso aqui, amoroso, mas ele desceu, né, como homem para poder sofrer e mostrar pra gente que tudo seria sofrimento, né? E que após toda morte tem uma ressurreição, após todo dia ruim tem um dia bom, né? Sim. Cada conversa difícil tem uma conversa boa. Sim. E essa é a nossa jornada. A gente está fazendo uma jornada aqui para chegar lá no reino. E eu hoje escutei um negócio muito legal que a aposentadoria nossa é lá, não é aqui não. Então aqui a gente tem que trabalhar, né? Às vezes você vai aposentar aí que é duro. da fisioterapia, mas a gente vai continuar trabalhando por amor e por vidas, por mais que não seja fácil, por mais que a luta seja diária. Ó, eu até depois, eu queria conhecer muito essa rede da Prosense, assim, enquanto estava falando, se eu puder colaborar tecnologicamente falando, Nossa, eu queria vai ser uma honra. ajudar, porque foi passando um monte de coisa na minha cabeça. Poxa, imagina a gente ter uma rede social que as pessoas gravam vídeos e a gente aproveita a inteligência artificial para poder traduzir para 12 idiomas, 60 idiomas automaticamente, sem ter o esforço de ficar traduzindo. E a gente tem que plantar sementes, né? Então a gente pode usar a tecnologia para o bem. Sim. Então vai ser uma rede social mesmo, e isso alcançar o mundo, assim, né? Vídeos de pessoas que passaram por esses traumas. E eu falo. Encorajando outras, né? Vai encorajando outras. E assim, o que é o Jornal da Cast? Histórias inspiradoras, você contou a sua, concorda? Mas a sua história é um testemunho, Sim. não é? Ela não para como uma história, porque a história seria fácil escrever. Agora, quando começa a se transformar num testemunho, é só quem vive. Sim. O paralelo que você fez é mais ou menos o que eu faço, que é assim, se você for um bom escritor, você consegue montar grandes histórias, né? Tolkien, que é um dos escritores que eu mais gosto, do Senhor dos Anéis, um grande amigo, foi, né, um grande amigo de C.S. Lewis. Senhor dos Anéis é maravilhoso, você vê ali, você fala, pô, como uma pessoa conseguiu escrever essa história? Era um grande escritor, escrevia muito bem, mas o testemunho é só dele. O testemunho é só dele, né? O paralelo que você fez é justamente esse. Você pode ser um excelente profissional, ter o mestrado, doutorado e tudo, mas viver aquilo lá é só quem passou no deserto, é só quem passou por algo que foi o médico que entendeu qual era a missão ou o chamado dele, né? No meio da ciência e da cirurgia e disso tudo. Fernando, uma coisa muito importante, assim, na formação profissional e na formação do ser humano, né? Muitos jovens, né, os trainees que vão chegando e vão começando a construir a carreira, eu falo com eles assim, olha, a gente precisa fazer além. Você precisa fazer além.
você formou um fisioterapeuta. Então, o que você faz além daquilo? Porque é o além que vai fazer você construir e evoluir. O que você não faz além, você vira a manada que todo mundo faz, né? Então, recentemente, um paciente, a gente tem a Fundação da Prosense, em que a gente ajuda muitos pacientes, assim, às vezes estão lá em tratamento, com bolsa, ou não pagam nada no tratamento, mas a equipe não fica sabendo quem que é. Quem é e quem não é. A gente não divulga. A gente sabe que não vai ter um tratamento diferenciado, não é por isso, mas a gente prefere não divulgar. E aí, esse paciente, a gente começou a fazer um treino de marcha com ele, era um senhor, e ele vinha com aquelas sandálias, assim, de couro, e a fisioterapeuta explicou para ele, olha, o senhor precisa vir de tênis, porque a gente vai começar a treinar o seu andar. Então, não pode vir com essa sandália e tal, por causa do risco de queda, explicou para ele. E ele, naquela hora, ele ficou com a carinha assim, algo tinha incomodado ele. E ela rapidamente percebeu e falou, tudo bem pro senhor vir de tênis amanhã? Aí ele falou baixinho para ela assim, mas eu não tenho tênis. Aí ela, então pode vir com a sua sandália, não tem problema. No outro dia, Fernando, estava esse senhor com um sorriso que assim, exalava no ambiente, e ele de tênis. Eu olhei assim, ele chorando, sorrindo, chorando, sorrindo, chorando, sorrindo. E aí eu fui entender, a fisioterapeuta levou um tênis para ele. Uau. Para ele começar a andar de tênis. Então, é fazer além. Fazer além. E às vezes não exige esforço, só exige sensibilidade e querer fazer o bem de alguma forma. Exatamente. Né? E faço bem sem esperar nada em troca. Né? Assim, exatamente. Mas você sempre tem algo em troca, um sorriso daquele, não tem como, né? É isso que eu ia comentar aqui, que fisicamente ele pode restituir 100 vezes mais, né? Eu tô falando assim, mas só um sorriso daquele que você olha e você fala, poxa vida, que maravilhoso. Às vezes tinha tantos anos que não causava um tênis, né? E participou ali da vida dele, da recuperação dele, né? E o mais importante é ter essa acessibilidade, de entender e não constranger também, não né? constranger, então, assim, deixar a pessoa numa situação tranquila, né? Assim, de humildade, né? De humildade. Feito a gente não precisa de sair divulgando, mas é importante demais a gente contar uns aos outros. Isso é uma inspiração, né? A gente pode amar sem ser visto. A gente não precisa de ficar mostrando o nosso amor. Mas às vezes os bons feitos a gente inspira outras pessoas, né? Assim, gente, é necessário. Parabéns demais. Assim, eu tenho certeza que era fato de você, antes de pensar na processo, você ia pensar na fundação antes, né? Só tem a processo se tiver a fundação. Ele fala que se ele deixasse a processo na minha mão, ia virar uma instituição filantrópica. E de fato, eu falo que é o casamento perfeito, né? Sim. É o casamento e essa sociedade, porque o William é um cara de um coração maravilhoso e de uma inteligência fora do comum, e pensa rápido, estratégia, tal. Eu jamais teria, né, essa missão que a gente tem hoje se não fosse ele, com certeza não. Seu pensamento, ele não também, na veia dele, empreendedora, projetos, liderança, ele também teria o material humano perfeito, que é você junto com o time, junto com a equipe, e também com a sua visão de águia, de fazer isso daí virar um negócio, porque é muito difícil fazer isso, principalmente quando são profissionais carreira solo, né, que no Brasil, autônomos mesmo, e que no Brasil nós não temos uma faculdade voltada para empreender. Agora tem começado, né? Eu venho possivelmente da mesma época que você aí, 2000, 2003, ali as primeiras formações, né, de 98 a 2003, não tinham grandes cadeiras dessas. Meio que de maneira cross já existem algumas faculdades olhando empreendedorismo, mas dizem que nós somos atrasados em torno de 30 anos nos Estados Unidos. Então, assim, há 30 anos atrás eles já tinham empreendedorismo na veia, então eles ensinam muito mais os médicos a construírem hospitais do que propriamente dito serem médicos, né? Assim, ter essa
ambiguidade. Ó, eu vou ser sim. médico, mas eu vou construir um hospital para poder transformar isso num negócio. E o empreender, Fernando, na área da saúde, às vezes as pessoas têm a visão limitada de que, não, agora está falando de dinheiro, está falando de empreender, então comercializou um negócio que não deveria ser comercializado, né? Ou então é como se a gente colocasse, como se a gente deixasse de ser humano porque está falando de De negócio, dinheiro. né? Aham. De dinheiro. E não tem nada a ver, porque quando você tem uma missão dessa, como tem a Prosense, em que tem o objetivo de impactar a vida de muitas pessoas, de milhões de pessoas, olha o bem que a gente faz para as pessoas se isso vira um negócio que prospera e que alcança cada vez mais pessoas, né? Então, é lógico que a gente não vai conseguir atender milhões de pessoas porque fisicamente, humanamente é difícil, Sim, mas você pode impactar a vida da pessoa numa comunidade, sim. né? Você pode impactar a vida de uma pessoa fazendo uma consultoria online com ela, Sim. explicando para ela sobre os casos. Então, a gente pode impactar de formas variadas que viram negócios que ajudam tantas pessoas e que faz o bem, e Sim, que prospera cada vez mais, sim. né? Vai continuar servindo, né? Vai continuar servindo. Eu mesmo, com os negócios nossos hoje, eu me questiono muito isso também. ah, Você está sendo usada também agora nesse momento para que eu edifique cada vez mais para onde eu estou levando os negócios, que é ajudar, assim, né? Essa bolinha aqui por amor e por vidas, tudo que eu te expliquei, mas a gente precisa do capital, do dinheiro, para a gente poder fazer. A gente tem que se permitir ser canal. Esse é o grande lance, Uhum, entende? sim, Sabe, tipo assim, a gente tem que permitir ser canal de bênção para que alcance outras. Nós não somos uma represa, como diz o meu uhum, amigo Humberto Falcão, nós não represamos bênçãos. sim, Nós temos que entender que, poxa, eu estou aqui para disposto a ser abençoado para que me torne abençoador. Então, se eu represar, é um problema meu, eu presto sim, conta com o dono do Ouro da Prata. Agora, se eu quiser ser canal, que bata aqui e vai para outro. E não sim, importa o que as pessoas estiverem falando, porque sim, meu pai já dizia, né? Prego que se destaca vai tomar martelada, não vai. tem jeito, né? Avião Jesus que era voa, mais ou menos assim também, né? a gente fala lá na clínica, Perseguido, avião que voa alto sofre mais turbulência. sofre mais turbulência, né? Jesus também, né? Sim, Quem a gente falou tanto aqui, né? sim, Era julgado muitas vezes ou colocado em desconfiança sobre os milagres que ele fazia, né? sim. E nós temos que nos permitir ser esse canal. Michele, maravilhoso, assim, passou 1h10, não sei se você Oh, meu percebeu, Deus, passa mesmo. mas é muito bacana poxa, aprendi demais aqui, muito mesmo. E quem é a Michele daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, eu tenho certeza que eu serei uma pessoa, né, melhor, assim, dos meus valores, ainda nesse caminho de ajudar, porque faz parte de mim, orientando os meus filhos numa fase, né, aí da adolescência, talvez, enfim, indo aí para a vida adulta, orientando eles também no caminho do bem e aprendendo muito com eles, né? E eu espero que eu possa olhar para trás e ter orgulho da caminhada e, e dizer que está valendo a pena, Só vai. né? Eu falo que só vai. Sim, até aqui o Senhor já te ajudou e pode ter certeza que Ele vai continuar te ajudando. Sim, A gente tem que se permitir a continuar sendo instrumento de Deus. Mesmo carregando a nossa cruz todos os dias, Ele já carregou por nós, mas nós temos que carregar todo dia. sim. Então, que Ele te ilumine muito lá. Obrigado demais por esse papo aqui. Obrigada, Mesmo, Fernanda. espero que chegue nas pessoas certas, né? Sim, se Deus quiser. E que principalmente os seus 80 colaboradores sejam também edificados, Sim, entendam o que é esse papel, essa sim, responsabilidade,
que todos que passarem por lá, não só os pacientes, mas que também, muitas vezes, a gente é mais curado do que o próprio Com paciente certeza, que entra, né? não tem a menor A gente dúvida aprende disso. muito mais na missão de mentor do que o próprio mentorado. Com Então, certeza. basta a gente deixar nossa arrogância de lado, que a gente Sim, comentou aqui, né? é verdade. Que é uma briga também diária, né? Poxa, eu já sei demais, eu já entendo demais. Não, galera, a gente está aprendendo todo dia. Sim. Todo dia a E gente é todo está. mundo junto. A gente aprende com quem está chegando, com quem tem experiência, com quem não tem, e vamos embora. É isso aí. Quer deixar um recado final aí? Fica à vontade a respeito da Processe, onde que as pessoas te acham, depois a gente fazer um cortezinho legal. Sim, eu quero deixar um recado, assim, não da Procense, mas é um recado das mensagens que, de alguma forma, a gente lida no dia a dia, né? É que, por mais difícil que seja o caminho que você esteja vivendo nesse momento, seja ele qual for, ele é passageiro. É uma fase que você está vivendo e essa fase vai passar. Então, entenda e peça a Deus para te dar discernimento do conhecimento que você precisa de ter, daquilo que você precisa aprender naquele momento, para essa fase passar e você de verdade sentir que aprendeu, para não viver de novo. Né? Então, tenha esperança, acredite em você em primeiro lugar. Acredite que tudo tem um motivo muito maior do que aquele que você está enxergando naquele momento e que vai passar. Acalma o coraçãozinho que vai passar. É isso. Maravilhoso. No final, tudo passa, literalmente. Olha, eu senti no coração aqui, geralmente eu não faço isso não, mas tem a galerinha aqui, você tem uma turma lá que é muito boa. Eu queria orar por essa turma sua lá e Vamos, deixar eles aqui merecem. gravado aqui para alcançá-los lá. Então, vocês que estão aqui, vamos juntos, né? Pai, obrigado, Senhor, por esse momento aqui, Pai. Obrigado por o Senhor estar presente nesse lugar, Pai. Senhor, como filhos do Senhor, mas no teu nome, no nome de Jesus, Pai, nós pedimos que as tuas bênçãos caiam em cima da Processe, Pai. Caia em cima cada vez mais dos profissionais que lá estão, Pai. Que eles recebam, Senhor, a tua graça, que eles recebam diariamente a tua misericórdia, que eles recebam cada dia mais a sua capacitação, Pai. E nós sabemos que a tua capacitação é sobre amor, é sobre servir, é sobre vidas, Pai. Que eles transformem vidas, mas que eles sejam transformados pelo seu poder, pela tua glória, pelo teu amor, Pai. Usa eles como instrumento, Senhor. Abençoa cada vez mais aquele lugar e se torne presente, Espírito Santo de Deus, naquele lugar, levando todo o amor e toda a glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, galera, obrigado, Michele, mais uma vez, viu? Obrigada. Moçada, espero que quem estiver assistindo aí tenha curtido bastante. Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. Pra gente é super legal a gente ver isso aqui também. Hoje tem um serzinho aqui, um animalzinho, né? Um guduzinho, que assiste podcast mais que a gente, geralmente está aqui no escritório. Mas obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui junto conosco. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Fui. Gente, passou isso aqui.